o exercício 1, a segunda questão aí, que a parte real é 0, né? Isso. Automaticamente o meu resultado, a parte real também será 0, né? Sim, sim. Então, sempre eu comentei isso, né? O número 0 e o número 1, eles são 0 e 1 em qualquer sistema, tá? Então, não existe transformação desses números. Então, se eu tenho um número binário em que a parte inteira dele é nula, ele em qualquer outro tipo de sistema, ele vai continuar sendo 0. Assim como o número 1, tá? O número 1, ele é número 1 em qualquer tipo de sistema. Então, não há conversão. Igual aí no número 2, né? Ó, número 2, o último número lá é 1,1217. Então, essa parte inteira que é 1, ela independente do sistema, ela vai continuar sendo 1. Então, aqui, se eu tenho que transformar ele em binário, essa transformação, na verdade, ela nem existe, tá? A gente só representa como sendo 1 mesmo. Então, isso sempre vai acontecer com o 0 e com o 1, sendo ele parte inteira. Ok, Alexandre? Respondido? Desculpa, eu não entendi. Você está falando do terceiro do exercício 1? Não, estou falando do segundo do exercício 2. Esse aqui, ó, a parte inteira dele vai ser 0. Exato. Então, você já pode colocar 0, e esse terceiro do 2, a parte inteira, como é 1, então na conversão também ele vai ser 1. Então, sempre que eu tiver 0 ou 1 na parte inteira, eles são considerados zeros e uns em qualquer sistema. Não há conversão. Ah, sim. Não, eu botei desse jeito mesmo, professor. Eu só fiz confusão. Obrigado. Beleza, valeu. Então, vamos lá. Eu vou... Oi, Leonardo. Você está fazendo disciplina isolada, né? Para aproveitar... Isso, professor. A substituição, não é isso? Isso. Beleza, seja bem-vindo. Aí, eu comecei a fazer, eu fiz a chamada de algoritmos numéricos, né? Aí que é cálculo numérico, mas é a mesma coisa, mesmo livro, mesmo exercício. Eu tinha começado a fazer semestre passado, só que eu tive que desmatricular por causa do estágio, aí eu mudei para cá e tô aqui agora. Não, beleza. Esse é o primeiro dia aqui? É, primeiro dia. Tá, beleza. Aí depois eu vou fazer o seguinte, põe o seu e-mail aqui, por favor. Agora. Que aí a gente vai conversar, porque provavelmente você não vai entrar lá no web acadêmico. Não, eu já consegui entrar, eu peguei até o link de lá. Não, você conseguiu entrar no AVA. No AVA, isso, tem no diferença. A gente tem 2 sistemas. Ah, tá. Porque provavelmente você não entra lá por não ser aluno FEMAIS. Lá só entra alunos FEMAIS. Aí eu vou pegar esse e-mail aqui, aí depois a gente conversa melhor, pode ser? Beleza, obrigado, Sérgio. Obrigadão. Aí eu te passo o material também, o que a gente conversou nas primeiras é a segunda aula ou é a terceira já? Já não lembro. A terceira? Acho que é a terceira, né? Deixa eu ver. É a terceira. Nós começamos dia 4, isso. Ontem era para a terceira oficial e não tivemos ontem. Beleza. Tá tudo certo. Obrigadão, valeu. Valeu. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos lá. Aqui eu estou colocando o gabarito, tá? Direto. E aí a ideia é a gente fazer uma discussão aqui, principalmente no que diz respeito a essa última aqui do número 2, tá? Mas vamos só dar uma relembrada em algumas questões aqui inicialmente, tá? Deixa eu só tentar ver se eu consigo utilizar a minha caneta hoje. Eu vou dar um zoom aqui, depois eu volto a análise para a gente. Então foi o que eu falei para vocês. Olha, a primeira é converter de binário para decimal, né? Essa parte é bem fácil. Então, esse primeiro exemplo aqui, ó, como esse número ele é inteiro, ele não tem parte decimal, qual que é a relação que a gente definiu? A gente define os aqui, ó, começando no algarismo das unidades, como sendo 0. E aí a gente vai caminhando
como se a gente estivesse caminhando na reta numerada. Então, na verdade, olha, esse primeiro 1 aqui, eu vou ter ele como sendo 1 vezes 2 elevado à quinta potência. E aí a gente vai somando os outros resultados. Esse zero, como eu disse, a gente não precisa tratar, porque a parte inteira vai ser nula, né? Eu vou ter 0 vezes 2 elevado à quarta, e aí eu vou tratar esses dois 1s aqui agora. Então ele vai ficar 1 vezes 2 elevado à terceira potência, mais 1 vezes 2 elevado à segunda potência. Esse zero aqui eu não vou tratar, pela mesma forma, e esse vai ser 1 vezes 2 elevado a zero. Então, no primeiro aqui, ó, 2 à quinta nós temos 32, 2 ao cubo nós temos 8, 2 ao quadrado nós temos 4, e 2 elevado a zero nós temos 1, o que vai nos levar aí à referência do que a gente precisa como sendo 45. Show? E aí a gente faz da mesma forma. E aí o que muda aqui para o segundo exercício, tá? No segundo exercício, olha, o dígito nulo, deixa eu apagar aqui, a parte inteira, que é esse zero, como a gente havia combinado, o expoente aqui é sempre zero. E quando a gente anda para a direita, então aqui a gente faz a continuação da reta numerada. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e menos 9, tá? Esse, obviamente, eu não vou desenvolver ele todo, porque é muito simples. Aqui parte a mesma coisa, né? Então, esse dígito aqui, olha, o primeiro nós vamos fazer 1 vezes 2 elevado a menos 1, mais, e aí a gente continua até o último, que seria 1 vezes 2 elevado a menos 9. E aí tratar expoente negativo, a gente já sabe, né? Basta a gente inverter essa base e positivar o expoente, e aí a gente vai conseguir achar esse valor aqui de 0,9941. Tá bom? E no número, o terceiro aqui, seria a mesma coisa, tá? Então, a nossa referência é sempre o dígito em que nós temos a referência como sendo o algarismo das unidades, tá? Então, o expoente desse 1 aqui vai ser 0. À esquerda, a gente caminha positivamente. E à direita, a gente caminha negativamente. Menos 3, menos 4. E aí, quando você fizer o somatório, tá? Independente de parte inteira ou parte decimal, quando você fizer o somatório, automaticamente a gente consegue identificar essa informação. Ok? Sim. Ah, é porque a minha... Caramba. O meu não tá fazendo barulho mais quando tem gente querendo entrar. O Sérgio, Sim. nesse último que você fez aí, a minha parte fracionária no decimal não deu 81,25. Deu Esse aqui? 90. Tipo, você botou 427,8125. Eu achei 427,9375. Fiz alguma coisa errada. Vou refazer depois. Vamos lá. Tá. Porque alguém descobriu qual que é o esqueminha aqui para principalmente dessa parte decimal? Vai ser bom a gente discutir isso agora, porque isso vai nos dar uma boa ideia do que a gente pode encontrar daqui para frente. Pensa aqui comigo, ó, vou fazer só a parte decimal aqui iniciar, tá? Eu vou ter 1 vezes 2 a menos 1, mais 1 vezes 2, a menos 2. Aqui eu vou colocar o 0, tá? Só porque eu quero mostrar qual que é a evolução que a gente consegue visualizar nessa análise. 2 à quarta. Vamos lá. 2 elevado a menos 1, todo mundo conhece como?
0,5. Meio. Exatamente. Deixa só minha caneta destravar aqui. Destravou. Eita. E quem seria 2 a menos 2? 0,25. 0,25. Esse aqui vai ficar 0, tá? Mas eu vou só especificar aqui. Foi aí que eu errei. Desculpa, Sérgio. Foi aí que eu errei. Eu pensei que aí era 1, mas é 0, perdão. Ah, você considerou, né? Exatamente. Então vamos lá, Alexandre. Já que você considerou, quanto que é 2 elevado a menos 3? 0,125. Tá. E quanto que é o 2 elevado a menos 4? Eu esqueci do negativo aqui. Tá. E o que que a gente conseguiu perceber? Ou não conseguiram perceber nada? Não conseguiram ver o padrão? Parece que é tipo 25 vezes 2, depois vezes 3. Não sei. Professor. Dividido, como se fosse dividido, 0,5 dividido por 2, 0,25 dividido por 2, tipo isso? Vai sendo a metade, Exatamente. né? A cada etapa, né? Exato. Aham. A gente está encontrando aqui, olha, sempre a metade da relação anterior. Começamos com meio, metade de meio, 0,25, metade de 25, 0,125, metade, 0,0625. Então, a 2 à quinta eu já posso inserir que vai ser 0,03125. E assim sucessivamente, tá? Bom, por que isso acontece? Por uma relação muito simples. Quando a gente está, e por isso que eu falei aqui, olha, vou pegar aqui só o número 2. Quando nós temos aqui, olha, um número decimal e que eu quero converter para binário, o que que a gente faz com a parte inteira? A gente divide por 2. E a parte decimal, a gente faz as multiplicações sucessivas por 2, tá? Quando eu tenho que fazer binário para decimal, o processo todo inverte. Então, olha aqui, ó, se no número 2 eu estou indo do decimal para o binário, a parte decimal do número aqui eu multiplico por 2, quando eu estou fazendo essa relação aqui do decimal, apesar de eu estar multiplicando aqui, ó, porque a multiplicação aparece explicitamente, multiplicar por um número que tem um expoente negativo faz com que a operação primária seja divisão. Eu não estou tratando aqui 2 elevado a menos 1, eu estou tratando do 1 sobre 2. Eu não estou tratando do 2 elevado a menos 2, eu estou tratando aqui do 1 sobre 4. O 2 elevado a menos 3, eu não estou tratando dele, eu estou tratando do 1 sobre 8. Então perceba o seguinte, nessa sequência decimal, a gente começa com meio, e essas frações, elas todas, né, elas vão aumentando aqui, olha, o seu expoente numa razão de 2 no seu denominador, tá? Então, por isso que a gente tem todos os próximos números sempre divididos por 2. E o que que isso faz com que a gente possa inferir algumas questões? Vamos lá, início de uma análise aí só para a gente poder pensar. Nós trabalhamos 3 possibilidades aqui no número 2, para a parte decimal. Se vocês lembrarem, na semana passada a gente conversou sobre isso. Das 3, uma. Ou, quando a gente faz o retorno, a gente encontra o zero. Eu estou falando daquelas multiplicações sucessivas que a gente faz na parte decimal. Ou a gente encontra o zero e ele para. A segunda possibilidade, a gente encontra um período de repetição e aí a gente para. Ou uma terceira possibilidade, não encontra um período de repetição
e a gente precisa pensar em uma possibilidade de critério de parada. Então, são essas 3 possibilidades. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, nesse exemplo, de que nessa parte decimal eu sempre tenho aqui metade da metade, isso implica que, quando eu fizer a conversão aqui no número 2, do sistema decimal para o binário, a parte decimal ela só consegue zerar e eu não precisar identificar um período, né? Ele não vai ter nenhuma repetição ou um processo de dígitos infinitos se eles forem múltiplos dessa relação aqui do 0,5 e os seus meios, tá? Se eu tiver qualquer coisa que seja diferente de 0,5 e suas metades, tá? E as metades vocês podem jogar isso lá para o infinito mesmo. Eu não vou ter aquele zero final. Porque esse zero final com números finitos eu só consigo se eu tiver essa relação aqui, olha. 0,5, 0,25, 0,125, tá? Então a leitura que a gente faz é o seguinte, essa parte decimal aqui, olha, é o 0,8125, por 0,8125 ser o múltiplo da divisão por 2 do 0,5, eu consigo retornar aqui com um número finito de casas decimais. Aqui eu vou ter 4 binários apenas, tá? Isso aconteceu, por exemplo, no número 2, porque como aqui eu tenho simplesmente o 0,5, né? Essa parte decimal aqui, ó, é o 0,5. E a gente viu que o 0,5 é simplesmente o dígito 1 representado aqui na primeira parte decimal, tá? Na segundo exemplo aqui, que não tem número 2, né? Vocês estão vendo que a parte decimal é o 0,8. O que eu já posso inferir? 0,8, ele não é múltiplo de 0,5 e suas divisões por 2. Ou seja, eu não vou conseguir zerar essa parte decimal, tá? Isso aqui a gente mostrou, né? Eu fiz esse exemplo, vou fazer aqui mais uma vez rapidinho. Aqui eu tenho que tratar 2 processos. Primeiro eu trato o 5, que é a parte inteira, depois eu trato o 8. A parte inteira, a gente começa fazendo divisões por 2. Então, 2 vezes 2, 4, resto 1. E vai fazendo até a gente não conseguir mais. 2 dividido por 2, 1, resto 0. A leitura sempre de cá para cá. Então, minha parte inteira, né, bateu aqui, ó, 1, 0, 1. E a parte decimal, a gente vai fazer por meio de multiplicações sucessivas por 2. Então, 0,8 vezes 2, 1,6. Aí a gente traz a parte decimal. Muita gente erra nisso, tá? Às vezes traz 1,6 para cá. A gente traz só a parte decimal. E continua o processo de multiplicação. 1,2. Parte decimal, 0,2. Vezes 2, 0,4. Traz a parte decimal, 0,4 vezes 2, 0,8. E agora, quando eu trouxer a parte decimal aqui de novo, olha, eu já vou encontrar o período de repetição. Só que aqui, como a parte decimal a gente faz sempre tudo ao contrário do que a gente fez na parte inteira, a leitura ela começa de cá para cá. Então, nossos dígitos considerados são as partes inteiras. 1, 1, 0, 0. Então, por isso, ó, na verdade, a maneira correta é até colocar acima, tá? Eu coloquei abaixo aqui porque eu não consegui colocar o taxado acima da repetição. E aqui todos os dígitos vão repetir. Porque quando eu multiplicar esse 0, por 2, que eu vou encontrar 1,6, esse 1 aqui, olha, ele já é o mesmo desse aqui.
Então, ele não precisa aparecer aqui de novo, tá? Essa parte aqui a gente descarta e define o intervalo do período só sendo como esses 4 dígitos aqui, tá? Então, foi aquilo que eu falei para vocês. O que eu já posso inferir? Que como eu analisei aqui essa parte decimal como sendo 0,8, como isso aqui não é um múltiplo de 0,5 e suas divisões por 2, eu não vou zerar essa parte decimal aqui. Então, daqui das duas, uma, contra um período de repetição, que foi isso que aconteceu aqui, ou talvez a gente não encontre essa repetição, tá? E aí eu já gancho para falar do nosso último exercício. Porque o nosso último exercício, a parte decimal, é o 0,1217, tá? E aí, como eu havia, né, falado aí pro Alexandre no início, a parte inteira que é 1, ela vai continuar sendo 1 em qualquer sistema, tá? Então, por isso que no nosso gabarito, a parte 1, ela entra aqui como 1 mesmo. E o que eu tenho que fazer agora é pegar a parte decimal, que é 0,1217, começar as multiplicações sucessivas por 2. E aqui de cara eu já posso afirmar para vocês, como o 0,1217, ele não é um múltiplo de 0,5 e suas divisões, né? Isso fica claro até porque tem um número final aí sendo 7, né? Não tem como aparecer esse 7 dividindo 0,5 infinitas vezes. Aqui eu já posso saber de cara que não vai zerar. Então, a discussão aqui, né, só reflete em torno de 2 situações. Ou a gente vai encontrar um período de repetição, ou não vai. E aí eu queria perguntar para quem fez, onde que vocês pararam, quantos dígitos, se conseguirem encontrar alguma repetição, algum período, algum ciclo, algum critério. Quem fez aí? Professor, eu só fiz 4 multiplicações, todas deu 1,0001. Aí observei que ia começar a repetir, eu parei aí. Pô, Alexandre, é 4, sacanagem, né? Professor, eu também fiz 4 multiplicações. Eu vi que o número era muito grande, ia ficar se repetindo, aí eu parei também, eu parei no 1, depois da vírgula e 001. Obrigado, Tainá. Ó, o que a gente combinou? Quando a gente faz... Vamos pensar aqui nessa ideia de 4, tá? Aqui eu não tô para defender quem fez mais, quem fez menos, quem vai ganhar, até porque quando a gente pensa no retorno disso, a gente volta a pensar aquele 0,1, né? Então, quem considerou 4 igual, né, os dois, quem que é esse número aqui na verdade? Aqui é expoente menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, isso aqui seria 1 vezes 2 elevado a menos 4. E aí dá para fazer rapidinho aqui, né? Esse primeiro é 0,5, esse é 0,25, esse é o 0,125 e esse aqui é o 0,0625, não é isso? Isso. 0,0625, eu posso dizer que é aproximadamente 0,1217. Não, né, gente? Tá ruim, não tá? Tá feio, tá feio, não tá? Então, a questão é o seguinte. Eu confesso que nem eu tentei procurar um padrão, porque tem uma hora que você acha que vai dar, que os números chegam muito próximos, mas aí eles começam
a se distanciar mais uma vez um dos outros, e eu parei. Eu fiz todas essas partes aqui, tá? Isso aqui, efetivamente, não foi o computador que fez, não, tá, gente? Tudo isso aqui que achou, fui eu testando para multiplicar para ver. Não pedi ninguém para fazer para mim, não, tá? E até então não tinha conseguido identificar alguma coisa ou vislumbrado uma repetição. Pode ser que aconteça? Pode. Pode ser que essa repetição ela venha acontecer lá no depois que você fez 327 vezes, não sei, tá? Eu paro por aí. Mas aí eu falei para vocês que, né, como é que a gente define? Eu não posso dizer que o Alexandre e a Tainá fizeram exercício errado porque não teve nenhum comando, né? Eu não falei para vocês qual seria a aproximação, quantos dígitos a gente efetivamente iria utilizar. Então, é aquilo que a gente conversou no nosso primeiro dia de aula, né? Em cálculo numérico, a gente pode ter 60 exercícios, né? 60 aplicações com resultados diferentes e todos eles igualmente corretos. A questão é, qual deles resolve o meu problema, né? Fatalmente, né, aproximar 0,1275 de 0,0625 fica uma aproximação bem ruim, não chega nem próximo do problema que a gente está analisando, mas a discussão que a gente vai deixar como gancho, tá, é para a nossa próxima aula. Porque na nossa próxima aula, a gente vai começar a pensar em como as calculadoras pensam. E eu já tinha feito até esse chamado aqui para vocês, por que a gente efetivamente iria pensar sobre isso, tá? E aí, só dando um spoiler do que a gente vai pensar na semana que vem, é que existe, tá, um critério em que todos os sistemas utilizam, chamado de mantissa. A mantissa, o que que é? É a capacidade que o seu sistema ou sua calculadora tem de armazenar dígitos significantes. E aí a gente vai discutir melhor o que que seriam dígitos significantes, tá? Mas a discussão que a gente quer levar é o seguinte, nesse exemplo aqui, ó, o terceiro do segundo exercício. Independente se isso aqui vai caminhar para uma repetição ou não, a gente já percebeu que isso aqui é infinito. E por que eu posso definir que é infinito? Porque 0,1217 não é múltiplo de 0,5 e suas divisões por 2, tá? Então, esse padrão a gente pode sempre levar. Se não for, a gente sabe que ali nós vamos retornar em números que são infinitos. Só que a calculadora tem uma hora que ela não consegue mais armazenar esses dígitos. Então, a nossa pergunta é, na verdade, as nossas práticas de exercícios serão o seguinte, qual vai ser o meu critério de parada? Por que eu defini que esse dígito 1 aqui, olha, foi o último dígito que eu fiz na conversão e parei por ali, tá? Isso vai ser definido a partir da mantissa. A minha calculadora, aqui eu nem sei quantos que eu fiz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 31, 32, 34, 5, 6, 7, 8, quase 40. Aqui seria como o seguinte, olha, a nossa mantissa, ela consegue armazenar aí aproximadamente 40 dígitos dessa informação. Significa que tudo que acontecer depois do 40, a nossa calculadora vai descartar essa informação e não vai considerar. Tá? Obviamente, a gente vai trabalhar aqui com os exemplos que são menores do que 40, porque a nossa ideia é entender, tá, como funciona. E outra coisa, uma mantissa de 40 também, ela está limitada a um sistema bem ruim, tá? As mantissas, elas conseguem armazenar uma informação bem maior do que esse número que a gente coloca aqui. Então, esse vai ser o nosso critério de parada, tá? É o que tiver definido pelo sistema que a gente efetivamente estiver operando. Isso vale se eu encontro um período de repetição ou não. Então, vamos voltar aqui para o 5,8, em que aqui, olha, a nossa parte decimal, a gente encontrou um período com esses 4 dígitos, né? 1100.
aqui no 5,8. Eu posso identificar dessa forma quando eu estiver trabalhando dentro do raciocínio de calculadora? E a resposta é não, tá? Por representação que a gente faz com esse traço em cima, a gente aqui está representando o infinito. E aí eu volto a dizer para vocês, nossos sistemas, eles não pensam no infinito. Eles pensam, tudo existe uma finitude, né? Então, se a minha mantissa aqui tem 40 dígitos, por exemplo, isso indica que eu preciso expressar esse período em que a gente identificou a repetição 10 vezes, tá? Então, ao invés de representar dessa forma, eu faria isso aqui, né? 100, 100, 100, deixaria explícito dessa forma, tá bom? Porque, como eu falei para vocês, em cálculo numérico é infinito, é totalmente descartável. Começou a falhar aí, gente? Isso. Porque a ideia de... Não, pode perguntar. Não, a mantissa é diferente de print na tela, tá? O print na tela é mais restrito do que o que ela consegue armazenar. Mas essa ideia de infinito, ela não vai existir em cálculo numérico por conta dessa questão do finito, tá? Tanto que eu até... Porque 10 vezes 4, né? É isso? Porque aqui eu tenho 4 dígitos, só por isso. Mas minha dúvida, Sérgio, por que esses 40 só contam os decimais? Cenas do próximo capítulo. Tá bom. Aí, tá bom? Aí, Marais, eu falei para vocês também que a gente vai estar em vários números, a gente tem um algoritmo, né? Soma e subtração de números decimais. A gente coloca vírgula debaixo de vírgula. Vocês lembram que eu falei isso com vocês, né? A calculadora, ela não pensa desse jeito. Então, ela tem um jeitinho especial de armazenar as informações numéricas, tá? E aí depois você vai entender por que é a parte decimal especificamente. Mas aí a gente discute isso semana que vem, porque hoje não daria para a gente fazer, né? Discutir esse resultado e voltar semana que vem. Combinados? Combinado. Travou um pouquinho, mas deu para entender, né? Deu sim. Então tá bom. Mais alguma dúvida, pessoal? Pergunta que queiram fazer? Por enquanto não, professor. Nos próximos capítulos devem surgir algumas dúvidas, sim. Tá bom. Sim. Uhum. Sim. Tá? Sempre vai funcionar dessa forma. E, por exemplo, quem pegar manual de calculadora, isso vem sempre especificado, tá? A gente precisa saber qual é o sistema que a gente está operando. Então, essas regras, elas são definidas em manual, tá? No próprio sistema, etc. Tá bom? Valeu. Joyce, eu vou lá ver e-mail, ainda não vi e-mail, que desde ontem que eu tô na estrada e não consegui me inteirar de algumas coisas ainda, mas eu vou ver lá, tá bom? Pessoal, então é isso. Semana que vem, então, se Deus quiser, estaremos de volta, tá? E aí acabou que vocês ganharam mais uma semana aí de folga, que hoje a gente ia ter a nossa primeira atividade e a gente não tem problema não, tá? A gente consegue manter o combinado inicial. Fechou? Tá show, professor. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.